interaldeias, derbys, filiais e tradições, abandonos e renascimentos, os federados e amadores. A bola na beira a partir de Salgueiro do Campo, com os testemunhos de André Batista, João Perquilhas, António Pires e Marcelo Vaz. A marcha do Salgueiro até é qualquer coisa como Salgueiro do Campo, Terra do Vinho, em Castelo Branco tens um cantinho. É a marcha. É a marcha do... Terra do Vinho, em Castelo Branco tens um cantinho cheio de luz, olho para ele, tanto me seduz. Tens lindas donzelas, Salgueiro do Campo, olho para elas que as amo tanto. Salgueiro do Campo, Terra do Vinho, lá está. O pontapé de saída era para ser dado em Tinalhas, mas há falta de comparência. Sem sucesso nas tentativas de contacto, o centro recreativo está de porta fechada e o campo tem aspecto de já não ver a bola rolar faz tempo. Talvez não seja o fim de semana ideal, entre a sexta-feira e o domingo de Páscoa. Ou então já devia ter desconfiado quando lá atrás, na Nacional 352 que nos traz até aqui, já tinha saudado a partir da beira da estrada o campo do Grupo Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos, também com ar de quem já conheceu melhores dias. Deixa-se estas localidades em suspenso para episódios futuros, até porque há tradições para conhecer e uma filarmónica que está entre as mais antigas do país. Por agora, entra-se no carro e define-se o mapa para mais 10 km até Salgueiro do Campo. As pistas de que o futebol já morou aqui vão surgindo pelo caminho, com as placas indicativas de campo de jogos, ora para a esquerda, ora para a direita. Foram vistas em Juncal do Campo e Freixal do Campo, no percurso para Salgueiro. Desta vez vim prevenido. Ao contato prévio, respondeu com simpatia e disponibilidade o Centro Cultural e Recreativo de Salgueiro do Campo. O carro fica na entrada da localidade e percorre-se as ruas a pé. Mas não é preciso andar muito até se encontrar o edifício sede, que nos recebe logo na entrada com um vitral onde constam troféus, recortes de jornais e uma faixa emoldurada. Campeão, 2ª Divisão Distrital, 2001-2002. É lá que nos aguardam André Batista, o presidente, e João Perquilhas, antigo dirigente. Antes de irmos passar a revista ao historial, que mete títulos distritais, triunfos no Interaldeias, os derbys com Paulo Varinho ou as visitas de Luís Figo e Aurélio Pereira, ou ainda conhecermos o presente da coletividade, que mete vinho, adegas e livros, o apito inicial vai ser dado a partir de 1978, a data da fundação do clube, que esteve de braço dado com a construção do campo de jogos. O que já existia antes era o chamado Campo das Arrancadas, que até era assim inclinado. Desde já os nossos pais lá jogavam aldeias contra aldeias e etc. Mas tinham esta atividade durante um ano, se calhar 10 ou 12 vezes durante um ano. Jogar aldeias contra aldeias. Eu, pequeno, com 12, 13 anos, comecei lá a jogar nas equipas já séniores. Até para a minha vez, quando foi aos 15 anos, comecei a jogar com os mais graúdos. Só jogava quando eles deixavam, não é? Isto era mesmo assim, não valia a pena ter qualidade. Os velhinhos é que mandavam. Os velhinhos, entre aspas, não é? Os mais velhos é que mandavam. Quando se fez este campo, foi numa projeção de que a Câmara, e bem, as aldeias estavam muito limitadas a nível desportivo. Havia jovens, muitos jovens, não é como hoje. Isto é um deserto, praticamente. Valem-nos, entre aspas, os imigrantes que estão a vir e que bem trazem para aqui crianças, que nós aqui não temos ninguém. O período pós-25 de Abril viu nascer melhoramentos nas infraestruturas desportivas no distrito de Castelo Branco e, tal como em Salgueiro do Campo, várias localidades oficializaram clubes e coletividades que dinamizaram a prática de futebol que se ia jogando de forma informal. Foi nesse contexto que nasceu o torneio Interaldeias. E a Câmara, nessa altura, equipou as aldeias com mais habitantes e com mais tradição no desporto com esses campos. O campo do Juncal também foi pequeno, mas pronto, também foi feito, o Juncal do Campo. O campo do Freixal, que foi aumentado, o campo do Salgueiro do Campo. O campo aqui do Salgueiro, pelo que eu sei, tem quase as medidas de um campo da primeira divisão. Porque está oficial, tem as medidas exatas do antigo municipal de Castelo Branco. 100 por 64. E foi feito... Perdão, 104 por 68. Que é dos maiores do distrital. Quando a gente entrou para o distrital, os gajos vinham aqui e a gente rebentava com eles, a nível físico. O campo era maior, mais largo, eles jogavam. Nós íamos a jogar a campos que eram todos nossos, praticamente oficiais, oficializados
pela Associação de Futebol Castelo Branco. Atenção, não ao nível, por exemplo, de um campeonato nacional. A Taça de Portugal já não servia, aquelas medidas. O nosso foi logo projetado com as medidas oficiais do Municipal de Castelo Branco quando era terra batida. Depois também foi aumentado um deles, o relevado. E o que é que isso permitiu? Que se começassem a organizar, não só o Salgueiro, mas todas as aldeias, mesmo aqui na zona da Covilhã, todas as aldeias começaram a organizar um torneio pelo menos quadrangular anual, pelo menos. E começou-se a fazer então o Interaldeias. E é que foi, porque Rochas de Cima, uma aldeia que é ali, pronto, já ali na Serra, fez lá um campinho e era uma alegria quando a gente lá ia jogar o Interaldeias, porque a gente conhecia toda a gente nos conhecia a nós conhecíamos toda a gente. O mundo era pequenino nessa altura, neste momento não. As pessoas não se conhecem. Íamos às adecas, no fim podia haver porrada durante o jogo, no fim íamos todos para a adega a comer e beber, isto era mesmo assim. E dinamizou e muito as aldeias. A descoberta do torneio Interaldeias foi o primeiro clique a despertar este episódio. Junta-se a isto um amigo de longa data a convidar a passar 2 dias na região e já se sabe que uma coisa leva à outra. Mas não chegaria a Salgueiro do Campo se não fosse o trabalho de Marcelo Vaz. A descoberta do blog Emblemas de Castelo Branco, um extraordinário trabalho de recolha e pesquisa de informação sobre o futebol no distrito, abriu horizontes a quem, vítima do centrismo do Lisboeta, desconhecia o mundo de futebol popular que desenvolveu e agitou a bola na Beira Baixa. É Marcelo Vaz quem explica o como, quando e porquê. Basicamente nasceu porque eu criei aquilo que eu gostava de ter encontrado, que era um sítio que reunisse mesmo detalhes dos anos que as equipas estiveram federadas, do próprio Interaldeias, isso. E como estava tudo espalhado por pequenos sites de clubes, que a maioria já nem existe hoje, e de reunir tudo, guardei os emblemas e depois a partir daí fui catalogando de certa forma. Primeiro foi através só dos sites que existiam e depois encontrei outra pessoa, que é o Vítor Sousa, que é um homem do Porto, que tem um registro que ainda é muito melhor do que o meu, que ele faz todos os clubes a nível nacional, tem tudo os clubes federados, tem as épocas detalhadas e depois em contactos com ele ele cedeu-me o material que ele tinha de Castelo Branco e desenvolvi a partir daí. E depois a minha aldeia participou no Interaldeias quando ressurgiu, em 2014 quando ressurgiu, e depois a partir daí comecei essa página, já mesmo a divulgar o Interaldeias. O torneio Interaldeias realizou-se entre 1976 e 2017, com interrupções pelo meio, e bastaram um par de dias às voltas pela região para pessoalmente ficar convencido. Foram redefinidas as noções de derby. Além de João Prequilhas e da rivalidade entre Salgueiro do Campo e Palvarinho, aldeias distintas que partilham a freguesia, puxo igualmente para os testemunhos Marcelo Vaz, que destaca os jogos entre escalos de cima e escalos de baixo, e António Pires, este último ex-atleta, com quem me cruzei meio por acaso na sede do Salgueiro do Campo. Confirma que existiam jogos especiais. Tivemos uns poucos. Na altura, no último, a Idanha, quando depois começou a aparecer, já era uma equipa diferente. Mas tivemos o Palvarinho. Era tipo o Benfica Sporting. Era aqui na aldeia, era o João Cal, também aqui, o Freixal. E às vezes quando a gente jogava, quando as aldeias, havia sempre um jogo. Chamávamos o João Paulo, o Palvarinho, e então era o convívio. Então, mesmo para a população, era bom ir lá ao campo de futebol, era um convívio para as pessoas também estar lá. Isso era um dos maiores derbys pela proximidade que existia, que já não é só na segunda divisão que aconteceu. Os Carlos de Cima andavam mais na primeira do que os Carlos de Baixo na segunda, mas isso talvez era dos maiores derbys. Estiveram federados, os Carlos de Baixo teve de 2000 a 2006, chegou a ganhar uma taça de honra também, uma taça que não é qualquer clube que ganha sem ser aqui os principais. E os Carlos de Cima é a equipa que mais presenças tem no Distrital Federado. Teve do final dos anos 70 até 2011, acho. 40 anos. Isto é assim, eles tinham que ganhar à força toda ao Salgueiro. O Salgueiro sempre teve bons jogadores. O Palvarinho também os tinha, acabei de dizer, tinha 5, 6 jogadores muito acima da média para a época, aqui no nível da aldeia, não é? Que se tivessem tido treino e outra projeção, tinham chegado à primeira divisão, mas de longe, havia 4 ou 5 jogadores aqui nas aldeias que tinham lá chegado. Eles queriam-nos ganhar à força toda. Mas para marcar tinham que
para nos ganhar tinham que marcar mais golos que nós. O problema é que a gente é assim. Cá eram os nossos árbitros, lá eram os árbitros deles. Era um problema sempre. Era sempre um problema. Roubávamos ao apresentador e depois tem uma porrada. Era no Balvarinho, no Juncal, no Freixal, em Tinalhas. Eu lembro-me de cada guerra. Uma vez em São Vicente da Beira, com quem a gente nem tinha assim muita afinidade. Também não tornei quadrangular. Aquilo teve que ir a GNR. Passei, atravessava São Vicente da Beira para virmos para cá. Nos cruzamentos todos a GNR para nós lá podermos sair. Ai Jesus, isto acho que tem histórias. Mas na altura era essa rivalidade doentia. No Jucal, tanto. Nós aqui. Porque depois aqui também há um bocadinho, e acho que, pelo menos é a minha opinião, o Salgueiro sempre foi uma aldeia muito ligada ao Sporting Clube de Portugal. Os equipamentos já é tudo arriscado. No Palvarinho, pronto, se calhar não, mas no Juncal já é tudo malta do Benfica. E então havia aquela rivalidade, não só da aldeia, mas depois também se metia lá. Sporting e Benfica, pronto. Havia assim essa rivalidade antiga. Hoje em dia, pronto. Porque o orgulho que isto aqui teve e depois teve, o Salgueiro no tempo, não é por ser eu, porque não era eu, éramos uma equipa que tínhamos. Uma equipa diretiva, muito boa, muito forte. Muito forte. A primeira vitória de Salgueiro do Campo no Inter Aldeias foi em 1989 e a qualidade da equipa motivou um salto na ambição. A entrada do clube na primeira metade da década de 90 foi no Federado, onde além de conquistar a segunda divisão distrital, terminou como vice-líder da primeira distrital a espreitar a subida aos nacionais. Aventurou-se ainda na Taça de Portugal, onde jogou em Castelo de Vide. No ano, em 88, acho que ganhámos o Inter Aldeias, serviu de trampolim, e já foi com esse objetivo que a gente participou, já como aldeia, com uma equipa arranjada por mim. Fui ver o Sebastião Dias Gomes, eu tinha que ter uma pessoa com nome por trás de mim. Uma pessoa, não é credível, que eu também sempre fui credível desde garoto. Uma pessoa com nome e com estatuto. E fui ver uma pessoa que é contabilista hoje em dia, ainda é meu contabilista também, também empresa de contabilidade, para ser ele presidente. Ele não queria. Estava eu, o João Marmelo, o Mendes, o Simões, o meu irmão, o Mário Paulo, o Carlos entrou mais tarde, o Carlos Bernardo, o Nisha, éramos muitos. E eu lá lhe consegui dar a volta, Sebastião. Não, então está bem, pronto. Para o início, se ser, eu estou lá estou um mandato, que era de 2 anos. Mais não contes comigo. E pronto, e nós ficámos todos contentes. Tínhamos uma pessoa credível e com estaleca à nossa frente. E era o que eu precisava para me lançar, porque fui eu que projetei isto tudo, precisava de uma pessoa dessas nas minhas costas. Quando apanhei esse suporte, disse, até agora. Arranjámos uma equipa muito forte para pôr entre aldeias. Vencemos, que era o trampolim já para o distrital do ano seguinte, que era o nosso sonho. Porque o campo era bom. Estávamos a 10 km, estávamos a 10 km de Castelo Branco. 10 minutos de viagem. Os jogadores, quando saíam das camadas jovens do Benfica e Castelo Branco e desportivo de Castelo Branco, não tinham colocação. Porque as equipas séniores, nessa altura do Benfica, não apostavam nos jogadores da casa. Estávamos num patamar superior, na segunda liga. Segunda liga, exatamente. E não apostavam nos miúdos da terra. Miúdos bons que lá saíam. Então, esses eram os que eu ia buscar, 5 ou 6. E ia sempre a buscar um treinador que tinha sido o jogador do Castelo Branco ou conhecia muito de futebol. O Zé Ramalho. Quando a gente ficou em segundo lugar, o meu olho foi ir buscar o Zé Ramalho como treinador. Mas no ano anterior tinham ido a buscar como jogador. Porque o meu objetivo é assim, não, temos que ir para a Taça de Portugal. Primeiro fui buscar aquele rapaz, deixou de jogar no Benfica e Castelo Branco, o José Ramos Tamário, ficou como treinador jogador, azar dos diabos, quase no final da época, campo alameado, num treino, escorregou, vai com o muro ao varão, partiu o ombro, bateu a resposta, mas pagámos-lhe tudo. Os seguros não pagam, ainda hoje não pagam dias, nestas competições, mesmo no distrital, não pagam dias, os seguros não serão, não seguro que pague dias a um jogador que se lesione. Pagam a operação, se necessário, o internamento, mas mais nada. Ficou o Sequeirinha, que estava cá. Não, o Sequeirinha veio depois. O Ramalho partiu, já não jogou mais, e disse assim, pronto, Ramalho, és tu, sou treinador, aceitas? O massagista era de cada terra, o Alexandre, antes era o pai dele, não contavam nada, e eram os caminhos, ganhávamos, tinham 3 contos. Empatávamos fora,
tinham 1500 quilos, e estávamos em casa, não havia nada, havia o jantar e mais nada, em casa havia sempre jantar. E baile, porque ia chegar para o fim do jogo, ganhávamos, ia ao balneário e pagávamos logo o primeiro jogo. Porquê? Porque metade do dinheiro ficava cá nos copos e no baile. Não, então isto é bom disto, não é? Isto é mesmo assim. Então em 93 o Ramalho partiu a clavícula, convidaram-nos só para treinador, ele aceitou e fomos ver jogadores que nos dessem garantias de que era possível ficarmos em segundo lugar. Em segundo. Eles queriam o primeiro, só que a gente poderia ficar em primeiro. Eles ganharam os jogos todos. A gente não assumiu a subida de divisão. Não íamos para a terceira divisão porque não tínhamos acabou e Portugal. Ficámos em segundo lugar. Muito, muito difícil. Foi a única vez que eu fiz um pedido a alguém ligado ao futebol. Foi o presidente Manuel Barata, o falecido Manuel Barata, que era presidente da Associação de Futebol Castelo Branco, para ser um determinado árbitro a apitar, que estava então a aparecer, Carlos Xistra. Carlos Ranito Xistra. Foi ele que foi o árbitro desse jogo. Tínhamos que, no mínimo, empatar, porque o Idanhense estava com um ponto atrás de nós, se perdêssemos, eles ultrapassavam, ficavam eles em segundo lugar. Aquilo foi um jogo, Jesus, aquilo foi tão complicado. Lá em cima, já nem sei onde é que o jogo foi. Já nem sei onde é que o jogo foi. Perdi o norte, é isso. Se não era um árbitro daqueles com pulso, com categoria, nós não ganhávamos lá nenhum. Vamos apitar para o intervalo no Interaldeias e centrarmos no futebol em Castelo Branco num âmbito mais vasto. Uma história que é também feita de inspirações em emblemas de maior dimensão a nível nacional, alguns que chegaram a filiais. É Marcelo Vaz quem nos revela as ligações com Belenenses, Boa Vista, Oriental, Vitória de Setúbal, Académica, Estoril ou Arsenal. Além dos óbvios Benfica e Sporting. Sim, basicamente existem duas filiais oficiais do Boa Vista em Castelo Branco. Mas no caso do Desportivo, a única coisa que... Mas isso aconteceu porque o Boa Vista, mesmo antes de ser campeão nacional, devia estar com algum projeto para expandir a sua influência a nível nacional e pronto, lá terá visto que o Desportivo, a única coisa que partilha com o Boa Vista é as cores, mas as cores do Desportivo preto e branco são as cores da cidade. E o Desportivo, pronto, fez essa filial oficial. Acho que nessa época ainda pagou os equipamentos e o Desportivo usou os equipamentos achadrezados ao Boa Vista. Há outra do Boa Vista, que é uma aldeia que se chama Casal da Serra, no Tortezeno, no Conselho de Covilhã, que essa aí sim tem desde os anos 70 sempre usou equipamento à Boa Vista, tem o símbolo à Boa Vista, também foi nos anos 90 reconhecido oficial. O Palveirinho já é uma história mais comprida, que é o sócio número 1 do Belenenses. Vivia em Belém e era natural do Palveirinho. E nos anos 40 já trouxe camisolas e o Palveirinho começou a jogar com o equipamento à Belenenses. Nos anos 60 criaram mesmo um clube que se chamava Clube de Futebol Os Belenenses do Palveirinho. Mas por alguma razão, em 75, quando oficializaram, decidiram chamar a Associação Popular de Palveirinho, mas mantendo a Cruz de Cristo no emblema e os equipamentos, que depois só foi reconhecida já nos anos 2000, como pelo Belenenses. Temos, por exemplo, na freguesia de Silvares, que é do Conselho do Fundão, houve uma filial do Vitória de Setúbal, nos anos 40, uma filial mesmo oficial. Há um clube também na Covilhã, na Vila do Tortezendo, que começou como o Estoril do Tortezendo, que ainda hoje o emblema é semelhante ao Tortezendo, hoje chama-se só Unidos do Tortezendo. Também na Covilhã há uma filial do Oriental de Lisboa, que é o Oriental de São Martinho. E temos outras até, por exemplo, há o Arsenal do Covilhã, que é inspirado no Arsenal inglês, e temos assim muitos. O Unidos do Tortezendo começou como Estoril do Tortezendo, e ainda hoje tem um emblema parecido com o Estoril e as cores, só que depois mudou para o Unidos do Tortezendo. E a filial do Oriental ainda é reconhecida como o Oriental de São Martinho, ainda é filial do Clube Oriental de Lisboa, oficialmente. Também, por acaso, o distrito viveu quase das filiais mesmo, do Belenenses, Benfica, como vê nas três cidades, é Belenenses, Benfica, Castelo Branco. Houve a Académica, também a Académica de Castelo Branco. A inspiração em emblemas de maior dimensão esteve na gênese do futebol em Castelo Branco nos finais dos anos 20 e inícios da década de 30, ainda antes de existir a Associação de Futebol. Aquele que será, porventura, um dos mais populares clubes da cidade, e eventualmente o que primeiro vem à memória quando se fala em clubes da região, é o Benfica e Castelo Branco. Mas é ele também um bom exemplo do que foram as simpatias e proximidades dos que deram os primeiros pontapés na bola por aquelas bandas. Antes de ser Benfica e Castelo Branco, começou por ser, no início dos anos 30, o 11 Vermelho Albicastrense.
que motivou a fundação de 3 outros clubes: o Sporting Clube de Castelo Branco, o Grupo Desportivo da Associação Académica Albicastrense e o Clube de Futebol Os Albicastrenses, popularmente conhecido por Belenenses Albicastrense. Baralhando e puxando a fita do tempo à frente, acabaram por se extinguir e dar forma ao Benfica Castelo Branco como o Clube da Cidade. No que a fusões e inspirações diz respeito, o cenário não foi muito diferente no Fundão ou na Covilhã. O Marcelo Vaz explica. Tanto Castelo Branco como a Covilhã como o Fundão tiveram filiais de 3 clubes que se juntaram para fazer um clube maior. Por exemplo, a Desportiva do Fundão, que agora só se dedica ao futsal, nasceu nos anos 50 da fundação do Sporting da Covilhã, do Benfica da Covilhã e de um clube de hóquei. Porque esses clubes, depois, uma terra tão pequena com adeptos do Benfica, do Sporting e de outros clubes, dispersava as pessoas, não havia tipo uma espécie de clube da cidade representativo. E então uniram nos anos 50, houve isso. Uniram-se todos e formaram o Fundão. Em Castelo Branco houve o mesmo, só que havia uma filial do Belenenses, que era os Albicastrenses, havia o Sporting Clube de Castelo Branco e o Benfica. O Benfica, como era o que tinha mais clubes, fez a proposta ao Belenenses e ao Sporting para se juntarem. O Sporting aceitou, o Belenenses não aceitou e acabou por ser extinto. Uniram-se numa associação que se chamou Associação Desportiva de Castelo Branco, que ainda andou uns anos no Nacional, na terceira, mas depois se calhar não teve os resultados que eles esperavam que tivesse. Depois os benfiquistas, como era a maioria, voltaram a mudar o nome do clube para aquilo que é hoje o Benfica de Castelo Branco. Depois, por fim, na Covilhã, o Sporting já andava na primeira, por isso era mais um clube para rivalizar com o Sporting do que para representar a Covilhã. A filial do Belenenses, que era os covilhanenses, juntou-se com o Benfica da Covilhã, fizeram uma associação que se chamou Grupo Desportivo Covilhanense, também andou pela terceira e acabou. Mas houve a curiosidade que nas 3 principais cidades houve essas filiais que se juntaram para fazer um clube. Já que tínhamos apitado para o intervalo do Interaldeias, e antes de retomarmos a partida, é uma boa altura para ir refrescar a garganta, que é como quem diz sair do passado e visitar o presente em Salgueiro do Campo. Como já vem sendo hábito neste podcast, é à boleia do futebol que se vai descobrindo história em outros campos. Por exemplo, se quando se fala de vinho a mente leva-nos imediatamente para o Douro, Alentejo ou Setúbal, pois fica-se a saber que a Beira Baixa tem uma palavra a dizer. E Salgueiro do Campo em particular. O presidente André Batista fala de uma das várias iniciativas que dinamizam a coletividade e a colocam ao serviço da comunidade. A volta às adegas. O Salgueiro, o João agora vai ter isso melhor do que eu, e nós temos um livro que reeditámos o ano passado. O Salgueiro era muito forte na produção de vinho no concelho de Castelo Branco. A marcha do Salgueiro até é qualquer coisa como Salgueiro do Campo, terra do vinho, em Castelo Branco tens um cantinho. É a marcha. É a marcha. Terra do vinho, em Castelo Branco, tens um cantinho cheio de luz, olho para ele, tanto me seduz. Tens lindas donzelas, Salgueiro do Campo, olho para elas que as amo tanto, Salgueiro do Campo, terra do vinho, lá está. Então o Salgueiro sempre teve muito poder de vinho, e havia cá um armazém, já não lembro do armazém trabalhar, mas o João lembra-se, havia um armazém que hoje em dia tem é uma casa de habitação, e parte das paredes da estrutura são os depósitos de vinho antigos, onde está tudo com a cubicagem, quantos mil litros tinha cada um. Então pronto, sempre houve essa aposta, ou tinha a haver essa aposta forte no vinho. Depois começou-se a feira do vinho e da vinha, foi uma iniciativa mais da Junta de Freguesias há uns anos. Depois, pronto, a Câmara, com o apoio da Câmara, os moldes têm sido diferentes. Mas o Centro Cultural, desde há uns anos, que tem feito então a tal volta às adegas com um porco no espeto, que é um evento, diria, único, onde de manhã há um passeio pedestre e um passeio de tratores, depois almoça-se, vai em marcha ao campo de futebol, é o almoço, no fim do almoço pegamos num porco, metemos num espeto, agarrado a um trator e vai tudo em cortejos com umas concertinas a tocar e vamos correndo as ruas da aldeia a comer e a beber vinho caseiro. Portanto, as pessoas pagam é o preço da caneca e é isso. E então é uma atividade é uma das atividades que nós hoje em dia tentamos fazer cá na... Uma tradição que se mantém. Exatamente. É uma das atividades que nós tentamos fazer cá no Calu, na associação. Regressando ao Interaldeias, o torneio foi sendo realizado desde a década de 70 com regularidade e muito poucas interrupções.
o cenário foi ficando mais complicado na entrada do novo milénio. Depois de edições consecutivas entre 2000 e 2004, conheceu uma pausa até 2007, ano em que a prova voltou a ser disputada com o triunfo da aldeia de Soalheira, para tornar a parar logo de seguida, desta vez por um período mais longo. Também a história do futebol em Salgueiro do Campo conheceu alguma instabilidade. Desistiu de competir por divergências com a Associação de Futebol de Castelo Branco na última metade da década de 90 e só regressa no novo milénio e logo em grande. Sagra-se campeão da 2ª Divisão Distrital em 2001-2002. Permanece algumas épocas no futebol federado, mas volta a parar e a regressar ao amador. A coletividade foi puxando da criatividade e agilidade para manter a situação financeira do emblema estável e foi pela mão de Salgueiro do Campo que em 2013 voltou a existir Interaldeias. Nesse ano, o clube organizou a prova e venceu. Ainda assim, voltou a conhecer vida curta, sintoma de outros problemas mais vastos e complexos. Foram-se fazendo festas de verão para tentar juntar dinheiro. Fez esse primeiro Interaldeias em 2013, que foi o Salgueiro que organizou. Convidou várias equipas, creio que Rochas de Baixo, Póvoa, Freixal, não sei se Tinalhas. Havia várias equipas para tentar então reerguer novamente e para mexer com um bocadinho mais com o futebol. E creio que depois houve 3, 4 anos de Interaldeias. Acho que o Salgueiro ganhou 2, a Póvoa ganhou 1 e hoje acho que foi a Idenha que ganhou. E depois não é fácil também arranjar pessoas para jogar futebol, porque nós depois havia algumas regras de Interaldeias. Parte deles tinham que ser habitantes, residentes na aldeia em si. Ou terem cá raízes, pronto. Exatamente. Eu nunca joguei futebol, mas o filho do João jogou, não mora cá, mas os pais eram de cá, pronto, então era considerado. Havia assim algumas regras que tinham sido feitas em concordância com todos os clubes que na altura... Havia regras, depois se iam mudando aos interesses de cada um. Dependia da entidade organizadora, porque havia muita falcatagem nisso. Nós, quando ganhámos a Interaldeias em 88, aquilo foi... Para a final, apareceram jogadores a jogar contra nós na outra equipa que estavam a jogar na 3ª Divisão Nacional. E foram inscritos ao Limador, que não era permitido. Nem eram das aldeias, nem tinham lá familiares. Já logo ali. Mas pronto, isso sempre houve. Pronto, depois... uns anos mais tarde, depois por causa destas dificuldades de arranjar jogadores, depois houve um ano em que, quando entrou acho que o Idenhense entrou, creio que 2 anos, e houve o último ano em que foram campeões, mas o interesse deles também era outras paradas, eles também queriam dar ali um salto, o João está mais dentro disso do que eu, queriam dar um salto, e então o Interaldeias foi um bocadinho essa rampa. E depois aquela mística, ou aquela mística inicial de ser um Interaldeias, entre aldeias mesmo, não Idenha, quer queiramos, quer não, então, ser na cidade, uma vila é maior, tem outro poder económico, um campo de futebol relevado, completamente diferente. O último jogo que o Salgueiro perdeu nos penaltis foi arbitrado por um árbitro da 1ª Divisão, que é do Oledo, que é o Hugo Miguel. Exatamente, o Hugo Miguel. Acabou por ser um momento convívio, só que o Salgueiro perdeu e depois acabou por perder aquela essência de entrar em grandes patamares com equipas com mais dinheiro, não vale a pena. Depois creio que ainda se fizeram um torneio quadrangular, já são uma coisa mais pequenina, entre aqueles das aldeias, até que acabou por morrer novamente o futebol. Não temos cá jovens. Nós não temos jovens, então que jogos de futebol é que nós fazemos hoje em dia? No aniversário fazemos um jogo de futebol só velhos casados, que é tradição, já de há muitos anos, e desde há 2 anos para cá temos feito também um jogo de futebol feminino, onde as senhoras, crianças, sejam todas as idades, podem ir, jogam ali um bocadinho, para brincadeira. E às vezes participamos em jogos de veteranos, pessoas com mais de 35 anos, também com algumas regras. Fomos aos Escalas de Baixo em novembro do ano passado, se não estou em erro, eles vêm cá agora dia 17 de maio, vamos ter cá um jogo de veteranos. Fazemos essas coisas, mas sem entrar em muitas ilusões. Já se referiu como as dificuldades na organização do Interaldeias indicam problemas mais vastos e complexos e que não estão necessariamente relacionados com o futebol, mas cuja modalidade acaba por ser um esclarecedor barómetro, se assim se pode dizer. Falta gente e, por consequência, faltam clubes. E, naturalmente, faltam dirigentes.
E por aí fora, como revelam Marcelo Vaz, a partir do seu blog, e André Batista e João Perquilhas, na sede do Salgueiro do Campo. Basicamente, a nível federado é mais os custos, porque é difícil arranjar empresas que patrocinem e apoio da Câmara. Nós temos meio dúzia de aldeias que estão no distrital, mas é porque têm dirigentes históricos. Temos a Atalaia do Campo, que tem uma família que já está ligada ao clube há 40 anos. Temos o Águias do Mordal do Seito, que é uma pessoa que também há 30 anos que mantém o clube de pé. Mas hoje, a nível federado, isto funciona tudo como quase um clube por conselho, que tem um apoio, e um para o futsal, outro para o futebol, e funciona tudo assim, uma cooperação entre as associações. E mesmo o interaldeias é difícil de realizar-se, porque muitas associações não têm direções fixas, não têm jogadores da terra, que isso era uma coisa que existia, por acaso, que era dos 25 jogadores que podiam inscrever, só podia haver 4 de fora, e hoje era quase impossível se quer arranjar 20 jogadores da terra, quanto mais. Quando isto deu o boom, a seguir ao 25 de Abril, eu comprei casa em Castelo Branco, o outro comprou casa em Castelo Branco, o outro comprou casa em Castelo Branco. Todos nós, da minha idade, e a seguir, começou mais ou menos um bocadinho, 4, 5 anos mais velhos que eu. Casámos, os nossos trabalhos e empregos em Castelo Branco, tudo comprou a casa. A aldeia era um ponto de visita obrigatório mesmo, para todas as famílias, para nós todos, aos fins de semana. Vinham as famílias todas. Eu tinha, por exemplo, 3 filhos, vinham os 3 filhos e a mulher. O outro tinha um filho, vinha eu, o filho e as mulheres. Era sempre. Tratava-se das hortas, das vinhas, dos olivais. Hoje está-se a perder tudo. Porquê? Porque hoje é preciso a gente ir a trabalhar para um dia, para o campo, para de lá colher. Depois planta-se meia saca de batatas, para lá tirar 3 sacas de batatas. Às vezes tem que se vir a regar, etc. É prejuízo. Não tem hipótese. Hoje em dia as coisas estão assim. Mas nem sempre de pouca gente se fez a história dos recintos esportivos do distrito de Castelo Branco. E se hoje apresentam um estado menos festivo, por assim dizer, houve momentos em que se vestiram de gala. Regressa-se ao exterior da sede para a conversa com António Pires, ex-defesa que integrou a equipa do Benfica Castelo Branco, que defrontou nomes grandes do futebol nacional. E ao primeiro andar, onde João Perquilhas conta quando o Sporting de Aurélio Pereira teve de jogar em Salgueiro do Campo. Ainda joguei com o Sporting, com o João Pinto na altura. Eu estive na primeira divisão de juvenis. Na altura, quando eu joguei com o João, nós ganhámos aqui 2-1. O Javier Pinto estava no Boa Vista na altura, quando eu joguei. O Figos, o Rui Costas, pronto, a gente conhece essa gente toda. Claro que porque o Benfica Castelo Branco, na altura, quando eu joguei, a nossa zona é a zona para o norte, lá para cima. Já cá esteve o Sporting a jogar também aqui, porque era o campo que tinha as dimensões, e às vezes o Val do Romero, ali em Castelo Branco, estava ocupado, e o campo do Salgueiro, a nível distrital, era o que tinha na altura as condições, as medidas que eles exigiam. E esteve cá os juvenis e não sei o que do Sporting a jogar aqui. Não é fácil, aquilo é pelado, aquilo que a gente mete lá a perna, aquilo vai esfolar, mas era duro, mas era um convívio, era muito grande. Nós éramos um apoio, uma muleta do Benfica e Castelo Branco nas camadas jovens, não tinham campos. A Câmara também não tinha, a zona de lazer não tinha campo, não havia campos ainda na zona de lazer, longe disso. E então onde é que eles treinavam, as camadas jovens do Benfica e Castelo Branco? Uns treinavam no Salgueiro do Campo, outros treinavam no Juncal, outros treinavam aqui, outros treinavam ali. E nós cedíamos gratuitamente ao Sport Benfica e Castelo Branco o campo para treinos, na condição de os jogos que eles jogavam em casa eram disputados cá, nós explorávamos o bar. Houve um jogo, Benfica e Castelo Branco, de Júniores, Sporting Clube de Portugal, em que jogava o Figo. Eram 6 ou 7 grandes jogadores. Tiveram cá a jogar. Não queriam o Sporting, o falecido Aurélio Pereira, que faleceu há dias. Nós estávamos lá a treinar sexta-feira à noite, a nossa equipa do Cital. O campo era um batatal. Tinha chovido muito. O homem, quando lá chegou, vi chegar um carro, estava lá, na zona do bar, vi chegar um carro assim à barreira, ainda não havia bancada. Saíram 3 gajos lá do carro, engravatavam um grupo de Mercedes. É gente do Sporting. E fui lá.
Conheci logo o Ardeu Pereira, que eu tinha lá e tinha-o conhecido pessoalmente quando o meu filho lá teve uma semana a treinar. Ardeu Pereira, noite. Diga-me lá, aqui é que é o campo? É aqui mesmo. Nós não vamos jogar aqui. Vamos. Nem pensa. Vamos jogar aqui. O Benfica diz, olha, tem um protocolo que nós temos que jogar aqui. Não é impossível, então. O Sporting tinha que ganhar para ser campeão. Faltavam 2 jornadas para o fim. O Benfica estava a 1 ponto, Sport Lisboa e Benfica. Lixaram-se e botaram cá 0-0 e o Benfica ganhou o campeonato. Casa de jogarem aqui. Mas com o campo, peraí. Digo assim, está ali a ver aquelas carradas de site que ali estão? Está ali a ver aquela máquina, já cá tínhamos uma máquina nossa? Isto de manhã, amanhã, é sábado, amanhã isto que é tudo arrancado. O jogo era sábado às 15 horas. É tudo arrancado, vai para sair novo, está aqui um cilindro já estava também um cilindro, depois é compactado às 15 horas o campo às 14 horas o campo está pronto para jogar. Era a jogar às 15. Isso é impossível, olha, isso é coisa. Depois desviou-se de mim e ligou o falecido Zé Farromba, que era um manda-chuva lá da Associação de Futebol Casal, manda-chuva, quer dizer, o homem que estava, que era o elo de ligação entre a direção e o exterior. Quer dizer que não, daí porque estava o Sam de Almeida a ligar, porque ele disse, desculpa, mas o jogo não pode ser feito. Não, é feito, o jogo é aqui feito. O Benfica chama que se livre de quebrar o protocolo que tem connosco, porque de luz por ano a gente investe aqui para eles cá estarem. Eu nunca pensei que tivesse a capacidade de cá receber o Sporting, mas eu tenho. O jogo vai ter que ser assim. Depois, entretanto, os gajos do Sporting, agora ali para aí, isto é impossível, a gente cá aqui. O senhor tem que confiar em mim. O Sporting isto sou eu, não, o senhor sou eu, esse preço. Não eu, pai. Nós aqui na aldeia somos todos Sportingistas e tal. Então, mas como é que coisa? Amigo, estou a garantir que isto está pronto. Achei que porque também não estava nós a tirar aquele barro todo, que ele era barro, tudo para fora, meter saco novo e gravilha, Arião, do Polo Sul, tinha ouvido também 4 ou 5 carradas, fui a primeira camada que fui de gravilha, que é para a água, alguma coisinha de água que ficasse lá de lama, sem logo absorvida, saiba novo, espalhar, depois estava um trator com um rolo, está tudo, espalhar direitinho. Apareceu uma moto univeladora que a gente não tinha conseguido arranjar. Apareceu às 11 da manhã, até essa é que nos deu uma vantagem do caralho. Era a máquina por sabe e eles... Cilindro a compactar, às 10 e pouco também estavam indo do Sporting outra vez. A gente não viu quando o jogo cercar. Quando viram aquilo já direito, assim, vieram logo a dizer comigo, o senhor vai conseguir, isto tudo é garantir. E tudo cheio de lama. Tudo é garantir que isto está pronto. Isto não há de ter aqui, isto há de ter aqui parece um relevado, estar aqui 10 estrelas. Ao meio-dia também estiveram lá outra vez. Todos preocupados. Ouça lá, mas você... Estou a dizer que você vai ter aqui. Você só não ganha Sporting nabos. Não ganharam o Castelo Branco. Então o Castelo Branco anda nos últimos lugares. Então vocês têm que ganhar. Que Sporting isso sou eu. Estou a repetir e tal. Não. Às 2 menos um quarto, 2 menos 20, chegam os árbitros. O autocarro do Sporting. E nós estávamos a marcar o campo. Já tínhamos o carrinho, atenção. Com o carrinho. Depois tínhamos um rolo de fita, nós temos as esquinas, tudo marcado, as esquinas da área, da pequena área, do penalti, temos tudo lá, a estaca, depois lá a quina, depois faz as marcações todas facilmente. Eu marquei aquilo centenas de vezes. Estávamos nós a pôr a calma no carrinho, chega lá o árbitro. Os do Sporting quando lá chegaram a correr para o lado. Aquilo compactado, saiba novo, e o cara que parecia relevado mesmo, fofinho e tudo. Menino. Bem, os árbitros foram então. Eu apresentei-me, estamos aqui, tem balneários, o balneário é pequeno, mas é o que temos. Já estivemos em piores sítios. Parabéns, tem aqui isto muito bem organizado. E estávamos aqui, deram uma volta ao campo. Depois um chamou, foi um nicho que acabou de marcar o campo. Andava aí com o carrinho. Esta rede tem que andar, não tenho outras redes. Então arranjo aqui um bocado de fita igual a esta, ou de fio igual a este, ou parecido, que isto aqui em cima está quase desfeito. Estávamos aqui enquanto lá foi um escadote, lá estávamos a rede bem atada, e pronto, a trava lá em cima, e pronto, lá se fez o jogo. Tínhamos cá, nesse jogo vendemos 400 grades de cerveja. 400 grades de cerveja, atenção. Isto não é... Nós tínhamos cá 800 e tal pessoas a ver o jogo. Não cobrámos entrada livre. Nós não cobrávamos, não era nós que nos competia
E até disse aos do Benfica, vocês cobrem aqui entradas, que a gente não se importa, vocês levam aqui 300, 400 contos limpinhos. Não, eles não quiseram cobrar entradas brutos. Nós no bar, nesse jogo, deu para pagar a época toda de luz, não saí deles, de luz que eles gastaram. Mas isso havia também uma grande empatia entre mim, entre a minha direção e o Benfica e Castelo Branco também. Pronto, a gente decidiu o jogo, ficaram contentes. Ai, ficou 0-0. O Sporting tinham-nos prometido o equipamento, depois o Aurélio Pereira veio-me dar os parabéns, sim senhora, fez aqui um excelente trabalho, já não sei o que aconteceu. E para mostrar os nossos equipamentos, o nosso equipamento é este, sim senhora, pá, isto é oficial, não é oficial, mas é muito parecido e tal, sim senhor. Eu digo assim, então, já sei o que me vai pedir, o nosso equipamento fica cá. Ficou uma vem para estar um 0-0, nem uma camisola cá, nem uma meia, quanto mais uma camisola. Todos deram as camisolas, porque para estar um 0-0 cá. Já foi referido lá atrás o fantástico blog Emblemas de Castelo Branco. E, na verdade, as histórias que por lá se encontram justificavam por si só um programa completo a elas dedicado. Por exemplo, o singular episódio associado à fundação do Desportivo de Castelo Branco, de quem já se falou como filial do Boa Vista, que surgiu como criação do Benfica e Castelo Branco. Terá sido em 1967 que a ambição do Benfica e Castelo Branco subir à terceira divisão esbarrou no facto de existirem apenas 3 clubes a disputarem a distrital, e os estatutos da Federação só preverem a subida a equipas que se sagrassem campeãs em competições com no mínimo 4 emblemas. O problema resolveu-se criando eles um clube para fazer número, vamos dizê-lo assim. E deu resultado. O recém-criado Desportivo ficou em segundo lugar e o Benfica Castelo Branco em primeiro. Só que este acabou por ver a inscrição na terceira divisão rejeitada, por o guarda-redes não ter a 4ª classe, um dos requisitos obrigatórios na competição. Inverteram-se os papéis e acabou por subir o Desportivo e permanecer na distrital o Benfica. Mas há outros episódios igualmente curiosos. Por exemplo, os triunfos na Liga dos Últimos. Depois nós temos 2 clubes que foram campeões nacionais da Liga dos Últimos, por acaso. Não sei se algum clube teve isso no programa. Foi o Desportivo de Castelo Branco no último ano federado que não sei o que é que aconteceu, desistiram os jogadores todos, tiveram a época toda a jogar com os júniores, acabaram em último lugar com meio dúzia de pontos, ganharam a Liga dos Últimos e no ano a seguir os Calos do Baixo, que também tiveram poucos pontos, também acabaram por ganhar a Liga dos Últimos. Os censos de 2021 indicam que na atualidade Salgueiro do Campo conta com 775 habitantes, sendo apenas 40 os residentes com idades entre os 15 e os 24 anos. Mas o centro recreativo ganhou vida com a população estrangeira que chegou à aldeia e integra as atividades do clube, que se prepara para comemorar no próximo mês de junho os seus 47 anos. Nós hoje em dia aqui na aldeia temos uma grande comunidade de estrangeiros que não têm qualquer raiz cá, que são pessoas novas da minha idade, 30 anos, 40, 50 anos, que vieram de Inglaterra, Alemanha, Suíça, Israel, de muitas partes do mundo para cá, compram terrenos no meio do nada, que têm uma casinha de madeira, ou tem um palheiro que já está caído, eles arranjam qualquer coisa, recuperam, compram uma rebote, pronto, dormem lá. Então, muitas das nossas atividades são estrangeiros que vêm, por exemplo, no agosto. A cidade temos cá às vezes 50, 60 pessoas, mas mais de metade, 80% são estrangeiros. Na volta às Aregas, tivemos aí cerca de, entre os a almoçar, devemos ter tido aí umas 180 pessoas, das quais, pai 100 fizeram o passeio pedestre e o passeio tratores. Creio que 85, 90 o passeio pedestre, os restantes o tratores. Depois almoçar, depois no roteiro pela aldeia, muita gente estrangeira. Depende um bocadinho sempre das atividades, mas a nossa média, diria que, somando as nossas atividades todas, dividindo por número de atividades, temos tido à volta de 100 pessoas a participar nas atividades. Esse é um número redondo. O ano passado, por ocasião do aniversário do Centro Recreativo, a direção liderada por André Batista reeditou o livro Salgueiro do Campo, Subsídios para uma Monografia, obra lançada em 1982 por Rafael Agostinho. É com o prefácio à segunda edição, escrito pelo próprio André Batista, que se encerra este episódio, com um até já ao futebol popular do Distrito de Castelo Branco. Fica um regresso prometido para breve. Publicado em 1982 e há muito tempo esgotado,
o livro Subsídios para uma monografia de Salgueiro do Campo foi escrito pelo salgueirense Rafael Agostinho. Nesta obra, encontramos uma grande parte da história da nossa terra e freguesia, permitindo-nos rever, recordar ou até mesmo conhecer momentos históricos e muito especiais. Um deles é a chegada da luz elétrica ao Salgueiro, que foi, na altura, motivo de uma grande festa. Tal ocasião não poderia ter sido para menos. Através do livro, podemos acompanhar e conhecer como era antigamente a apanha da azeitona, que modas cantavam os ranchos durante a mesma e quais eram os ritos por altura das vindimas. Para além destes acontecimentos, a presente publicação permite-nos perceber como eram as celebrações religiosas e quais as práticas e costumes do Natal, da Quaresma e ainda as lendas e narrativas que preenchiam o imaginário coletivo dos nossos bisavós, avós ou até mesmo pais. Hoje, ao lermos ou relermos este livro, percebemos como os tempos mudaram e como muitos dos usos, costumes e tradições já se perderam ou evoluíram. Mas é neles, esquecidos ou reinventados, que assenta muito do que é ser-se salgueirense. O Centro Cultural e Recreativo de Salgueiro do Campo, promotor da primeira e única edição desta obra, decidiu, passados 42 anos e em conformidade com a família do autor, reeditá-la. Optou por fazê-lo sem qualquer correção ortográfica ou de dados, respeitando a sua forma original. Apenas foram acrescentados, para além deste prefácio, uma errata feita pelo autor e o texto, recordando Rafael Agostinho, no qual é relembrada e evocada a memória do autor deste livro.